Olá, amigos, muito bom dia. Está no ar o programa O Mundo Como Ele É, que transmitimos ao vivo todas as quartas-feiras, às 10 da manhã, na TV 247. Hoje eu não vou falar em nenhum efeméride, mas vou falar sobre uma data, o que representa essa data daqui a 2 dias. Mas antes eu vou agradecer aqui ao meu amigo e camarada Ivo Miranda Gomes. Ele diz aqui: Gabriel Garcia Marques está assistindo e já esmagou o like. Ele escreveu aqui aportuguesadamente o like, que eu gostei, o joinha. 100 anos de vida e alegria para José Reinaldo e Lejane Miranda. Muitíssimo obrigado, Ivo Miranda Gomes, sempre presente em nosso programa, sempre também nos bastidores, nos envia durante a semana importantes insumos, ele nos manda informações, nos manda sugestões, nos manda links de notícias importantes que ele leu e que compartilha conosco. Então, ele é, na verdade, um membro muito ativo da nossa comunidade. Então, em nome do Ivo Miranda Gomes, a gente saúda toda a comunidade da TV 247, renovando este apelo que ele faz de dar aí o like, de compartilhar as nossas publicações, os nossos vídeos, todos os nossos conteúdos, que é a forma de apoiar a mídia independente, a mídia progressista, a mídia que batalha pelas ideias ligadas à soberania dos povos, à autodeterminação, à democracia, o progresso social. Mas eu dizia que ia me referir ao que vai acontecer daqui a 2 dias, a data de daqui a 2 dias. Na verdade, é o seguinte: daqui a 2 dias se completam 100 dias desde que se iniciou o conflito entre a Rússia e a Ucrânia, que a Rússia chama de Operação Militar Especial. A Rússia nunca fez uma declaração de guerra formal à Ucrânia, porque ela não caracteriza esta ação que está realizando desde o dia 24 de fevereiro como uma guerra entre dois países. Diz que está atendendo a um apelo das comunidades de etnia russa que haviam ali na região do Donbass, na Ucrânia, que haviam proclamado a constituição de duas repúblicas independentes e que, sentindo-se agredidas e ameaçadas de novas agressões, de novas incursões militares por tropas do exército ucraniano, pediram ajuda militar à Rússia, o que foi concedido primeiramente pelo parlamento, a conhecida Duma do Estado russo, e em seguida pelo governo da Federação Russa, presidido por Vladimir Putin. Então, eu vou chamar aqui o meu camarada e amigo Lejane Miranda, invocando esta data. Lejane, a gente vai falar muito hoje sobre a Ucrânia, mas eu já introduzo dizendo isso. 100 dias da guerra da Ucrânia, assim como a imprensa ocidental designa, daqui a 2 dias. Hoje é o 98º dia da Operação Militar Especial. Bom dia, Lejane. Bom dia, camarada José Reinaldo. Bom dia, amigos que nos acompanham. Quero aqui mostrar a caneca que eu estou inaugurando hoje, tomando meu cafezinho nos 5 grandes do marxismo-leninismo, né? Bom, nós vamos falar aí, o nosso segundo ponto é a Ucrânia. Não vai sair da pauta tão cedo e tem muita novidade para falar, Zé. O programa, a pauta hoje está extensa. Muito bem, então já vamos entrar diretamente nesta pauta, cujo tema central são as eleições na Colômbia, que se realizaram no último domingo, 29 de maio, e que terão o segundo turno no dia 19 de junho. Primeiro turno, o Legênio vai detalhar aí, só para anunciar o assunto, né? Primeiro turno teve como vitorioso, incontestavelmente vitorioso, não se pode apagar isto, o Gustavo Petro, candidato das forças progressistas, líder de uma coalizão que vai da esquerda até o centro, chamada Pacto Histórico, que alcançou uma votação muito boa, mais de 40% dos votos, contou com os votos da esquerda e de toda a base do Partido Liberal, que é um antigo partido da classe dominante colombiana, mas que está em oposição aberta a esse governo de extrema-direita, do Ivan Duque, como esteve em oposição ao governo do Álvaro Uribe. Então, é uma vitória que corresponde ao anseio de amplas camadas da população colombiana e de amplos setores políticos.
É por isso que a gente diz que, em face do segundo turno, já era assim no primeiro, mas ainda agora no segundo, a Colômbia está diante de um dilema, diante de uma disjuntiva entre a defesa da democracia ou a luta para conquistar uma verdadeira democracia, um sistema político de transição para abrir caminho a uma transição que leve à justiça social, desenvolvimento nacional independente. Então, está entre isso e a manutenção de um Estado bandido, de um Estado na mão de clãs do crime organizado, na mão do narcotráfico, na mão do paramilitarismo e, fundamentalmente, na mão da direita e da extrema-direita. Vou passar para o Legene, mas chamando a atenção para este fato de que o candidato que obteve a segunda colocação, surpreendendo a todos, esse Rodolfo Hernandes, ele correu por fora, fez uma campanha no TikTok, não foi a comícios, não foi a debates, campanha no TikTok. É um cara de extrema-direita que foi também insuflado pela turma uribista quando viu que o Fico, né, o Federico Gutierrez, é conhecido como Fico Gutierrez, que era o candidato do oficialismo, o candidato do governo de extrema-direita, eles perceberam sinais de que ele iria fracassar, então lançaram esse Rodolfo Fernandes, um antigo governante na região de Bucaramanga, um homem riquíssimo, misógino, racista, reacionário de extrema-direita e muito vinculado, xenófobo também, e muito vinculado ao uribismo. Ele tenta agora dizer que não, eu tenho meu estilo próprio. Bom, o Legene vai falar sobre isso, mas eu quero, então, adiantar essa questão. A Colômbia está diante do embate entre Gustavo Petro e Rodolfo Hernandes, é uma disjuntiva, uma disputa, um desafio entre a democracia e o fascismo com colorações e peculiaridades colombianas. Passo para você, Legene. Tá, então, a Colômbia, entre os 193 países membros da ONU, é um país de mediano para baixo em termos de tamanho territorial, tamanho populacional e tamanho de PIB. Um PIB de 400 bilhões de dólares em PIB per capita e 600 em paridade de poder de compra, né? Um país de 50 milhões de habitantes, né? Um país que é metade do Egito, metade do Irã, né? E mesmo o Egito e o Irã não são países grandes, por assim dizer, né? É preciso dizer nessa introdução o significado que tem a Colômbia, não do ponto de vista de tamanho de PIB, de população e de território, né? Mas do ponto de vista político, estratégico, no continente, no Cone Sul, na parte sul do continente. A Colômbia é um país com 4 bases militares dos Estados Unidos e um país associado à Aliança Militar Atlântica. Não é qualquer coisa. A esquerda esteve próximo de ganhar as eleições na Colômbia, mas nós nunca saberíamos se ganhou ou não, porque o resultado não apareceu. Mas foi em 1948, dia 9 de abril, o candidato que estava despontando na frente, né, o Gaitán, ele foi assassinado. Teria chance de vencer as eleições, foi assassinado. Em 1970, 19 de abril, as urnas abriram e apareceu uma fraude monumental e 150 mil votos à frente do candidato progressista. Não vamos usar o termo de esquerda. O Petro não quer ser chamado de esquerda ou esquerdista. O termo esquerdista é pejorativo. Nós sabemos, desde que Lenin publicou o Esquerdismo, Doença Infantil, essa é uma palavra pejorativa. É de 1920 esse livro, né? Um grande livro que eu recomendo para todo mundo. Então, em 1970, houve a fraude. Aí, a partir daí, né, Jaime Batman Kenyon, eles fundam, com outras pessoas, um movimento de guerrilha urbana chamado M19, 19 de abril de 1970. Ele faz as suas primeiras operações em 1994 e vai até 1974 até 1990. Eles operam por 16 dias. Um grupo de guerrilha urbana, como foi o MR8, o VPR e a ALN no Brasil. Mas eles não se proclamavam marxista-leninista. A ALN se proclamava, o MR8, etc.
As Farc e o Exército de Libertação Nacional, que já atuavam desde a década de 60, eles se proclamavam marxistas e leninistas, né? O Marulanda Tiro Firro, ele no começo não era marxista, igual o Fidel, mas ele se converteu, ele aderiu e morreu lutando aí como comandante da resistência armada. Então, apenas para registrar, Zé, o que é a Colômbia e os momentos que ela teve próximo de vencer, portanto, nunca os setores progressistas chegaram sequer perto de ganhar as eleições. Agora chegaram. Como você bem disse, 41%, 42% não é pouca coisa. O que nós vamos analisar em seguida é qual a capacidade de ele ganhar mais 8%, né? Mais um, que é para fazer a maioria. É uma eleição com 7 candidatos, dos quais os outros 5, que, claro, não foram ao segundo turno, são todos de direita. Tem um lá que a imprensa chama de candidato de centro, né? O nome dele é Sérgio Fajardo, né? Candidato de centro, mas quando fala de centro, é direita. Acontece que quem declarou apoio imediato, no mesmo dia, foi o uribista, o Gutierrez. O uribismo perdeu as eleições. O oficialismo do Ivan Duque perdeu as eleições, foi derrotado pela Frente Ampla Antifascista, Frente Ampla Progressista, que é o que o Petro representa, né? Então, aí, esse como introdução, depois nós vamos ver, eu tenho uma opinião mais sociológica do que política. É possível vencer eleição, Zé, no segundo turno? Bom, Legene, aqui você lançou essa pergunta e eu coloquei no ar esta matéria que nós publicamos ontem aqui no Brasil 247, que são entrevistas feitas pela Agência Regional de Notícias, é uma agência parceira nossa, que publica excelentes matérias noticiosas, muito informativas sobre o cenário latino-americano e caribenho. Eles entrevistaram cientistas políticos colombianos e há esta avaliação de que enfrentar Rodolfo Fernandes no segundo turno é o pior cenário para Gustavo Petro, de acordo com esta análise. Então, eu já passo para você comentar este cenário. Naturalmente que uma opinião como esta não está baseada apenas em estatísticas e nem as estatísticas pregressas, nem a sua projeção, embora as estatísticas, claro, que jogam um papel importante e o cruzamento dos dados todos do cenário eleitoral. Há que analisar também o quadro político. De qualquer maneira, eu passo para você comentar e se você acha que tem condições já de fazer algum prognóstico sobre o segundo turno. Bom, essa é uma opinião aí de alguns cientistas. Eu não estou não concordo na integralidade dessa opinião. Esse cara que foi para o segundo turno, né? Ele é um cara com muitos flancos, muitos problemas, e já recebi de várias pessoas vídeos dele perdendo as estribeiras, atacando, os caras chamam ele de senhor bofetada, ele bate num professor que tinha ido lá, ele foi prefeito de uma cidade interiorana, né? Ele dá um tapa no cara, ele se exalta, ele grita, e o locutor fala assim, mas se ele fez isso como prefeito, o que não fará como presidente? De qualquer forma, qualquer um que fosse para o segundo turno será uma batalha muito difícil. Para o progressismo, em geral, pelo aspecto estratégico que a Colômbia joga. Se o governo Biden reconheceu no primeiro dia o professor Castillo no Peru, reconheceu o Boric no primeiro dia, etc., etc., não vai apoiar, a minha opinião, que ele não vai apoiar o Bolsonaro, né? Pode não apoiar Lula, vai ficar neutro, mas não vai apoiar. No caso da Colômbia, eu não tenho dúvida, ele vai apoiar esse cara da direita, por causa disso, que a Colômbia é um país estratégico, né? Bom, o que eu ouvi também, aí há que se checar a veracidade, um áudio em que esse que foi para o segundo turno, ele
ele teria declarado que ele tem uma admiração muito grande por um alemão chamado, não é, Adolf Hitler e tal. Eu acho que isso é fraude, a esquerda também faz umas fraudes, mas vamos ver, vamos ver. Eu espero tudo desse cara. Agora, o prognóstico meu, Zé, aí eu faço uma análise como um sociólogo que é especialista também em pesquisa de opinião. Vocês têm visto no Brasil, as pesquisas têm perguntado para o eleitor qual é o seu segundo voto. Não é voto de segundo turno. É qual, olha, se não der certo para votar no primeiro, quem é o segundo que poderia receber o seu voto? As pesquisas têm mostrado que o mínimo de patamar que iria para o Lula, e aí Lula aqui é equivalente ao Petro lá, é 20%. De quem? Do inominável, como diz nosso amigo Genuíno. 20% dos eleitores desse que nos desgoverna diriam que o segundo voto nele vai para Lula. Até 36%, que foi quando o Dória se retirou, mas ainda as pesquisas captaram. E teve gente que falou, colega seu, viu, Zé? Analista, etc. Não, o Dória, todo eleitor do PSDB é fascista. Não, 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 não. 36 dos eleitores do Dória para Lula, 18 para o Ciro e vai diminuindo, né? O Dória se caracterizou como um oposicionista, né? É um homem de direita, mas que faz oposição ao Bolsonaro. Então, eu vou partir do princípio de que 20%, pelo menos, do eleitorado, que é a pior hipótese no caso do Bolsonaro, ele tem uma opção de segundo voto de coração, vamos dizer assim, não é segundo turno, num candidato progressista, no caso do Brasil, o Lula. Aplicando isto lá, veja, se Petros teve 40%, os outros 60% são de um campo que, num primeiro momento, não gosta dele, né? Porque primeiro turno você vota com emoção, o segundo com razão. Então, há uma escolha racional. E aí não adianta o candidato uribista já apoiar o cara, ele não controla os votos que ele teve. Não vão todos, em lugar nenhum do mundo, a transferência. Bom, para não dizer que não, o Brizola, no segundo turno de 89, transferiu quase que 100% da votação dele para o Lula naquela eleição de 89, né? Então, Zé, usando esta metodologia, eu diria que o potencial dele captar destes votos do campo da direita chega a 12%, o que é absolutamente suficiente para ele encostar e vencer as eleições. Acho que as primeiras pesquisas, que não saíram ainda, devem sair amanhã, depois, não é? Vão mostrar um empate técnico ou até uma situação levemente na frente do Petro. Mas pode dar o contrário também, né? O nosso amigo Breno, comentarista aí do canal, ele fala em pode dar 55-45 para o candidato da direita. Eu não estou com esta visão, mas tudo pode acontecer. O meu prognóstico é mais positivo. As primeiras pesquisas dão ele na frente, ou um empate técnico, e com possibilidades de vencer as eleições. Perfeito, Alexandre. Respondendo aqui, agradecendo primeiro a Fernanda Martins, ela pede para colocar o link do órgão de informação que eu divulguei. Na verdade, é o seguinte, Fernanda, se você puder, vai lá na nossa editoria de América Latina, está lá no topo do nosso site, América Latina, tem notícias lá sobre a Colômbia e dentro da notícia tem a citação do site, que é ARN, Agência Regional de Notícias. Está com o link. Aí você vai lá e acha. De qualquer forma, o nome da agência é essa, Agência Regional de Notícias. É uma agência uruguaia, nossa parceira. Naturalmente, as matérias estão em espanhol, mas é muito fácil de ler, as matérias são muito bem redigidas. Bom, Legênio, é isso que você disse. Vamos aguardar as pesquisas e aguardar o desenvolvimento da campanha. Eu queria lançar mais duas questões aqui para a gente ir conversando sobre o quadro político. Primeiro, é sobre a margem de alianças políticas. Porque, como você disse no início, o Petro ele não gosta de se caracterizar como esquerdista. Não. Ele, rigorosamente, ele é um candidato da centro-esquerda.
E essa foi a característica do seu governo quando ele foi prefeito de Bogotá. E foi a característica da sua campanha. Ou seja, ele coloca no centro da campanha dele a questão da democracia e do resgate da justiça social e da luta contra o autoritarismo e as oligarquias colombianas. E fez as alianças as mais amplas. Está tendo uma discussão lá sobre o posicionamento do ex-presidente Santos, que é incompatibilizado com o uribismo e também com o governo do Ivan Duque. Há uma discussão na Colômbia, mas se o Santos vier apoiar explicitamente, isso vai criar problema, a esquerda vai se afastar. Essas discussões que às vezes aparecem aqui também. Mas então, a primeira questão é essa, a margem de aliança política que o Petro teria. E a outra questão é, projetando para uma escala mais geopolítica e extrapolando as fronteiras do país, o significado que teria para a América Latina uma eventual vitória do Petro, tendo em vista, inclusive, a proximidade das eleições nacionais aqui, presidenciais, no Brasil. São dois países importantíssimos na América Latina, países vizinhos. Então, eu colocaria essas duas questões para a gente compartilhar aqui reflexões. É com você. Bom, a minha análise é que é as possibilidades de ampliação com organizações, além do que o Petro já tem, são pequenas. Eu preciso reconhecer isso. Mas eu quero dar aqui um exemplo, nós que estudamos também o Oriente Médio, né? Em Israel, os setores progressistas, e não é esquerda, somado tudo, desde marxista-leninista até o centro, é 20% do eleitorado. O Petro amealhou 40%. O perfil da sociedade colombiana, depois de décadas de fascismo, direitismo, seja lá o que você caracterize, ele formou um eleitorado conservador. Então, as margens de ampliação, de fato, não são muitas, mas existem. Se o Petro, e eu acho que, felizmente, ele tem o perfil do Lula, ele entende o momento que o mundo vive, não é a Colômbia e o Brasil, o mundo vive, para formar uma frente ampla antifascista. O Juan Manuel Santos, ele governou a Colômbia durante 8 anos e ele é o responsável pelo acordo de paz. Vocês sabem que foi feito um acordo de paz com a guerrilha armada, né, no caso das Farc, com a anuência e ajuda de Cuba. Em 2016, foi assinado este acordo de paz, que depois foi feito, né, um aditivo. Então, ele ganhou o prêmio Nobel por isso, né, Zé? Você lembra disso, né? Não é qualquer coisa. Ele é de uma direita chamada liberal, mas esse liberal aqui é na economia e nos costumes, mas não é na democracia. Não dá para chamá-lo de um cara defensor, enraizado da democracia, e jamais se ouviria dele um gesto anti-imperialista. No entanto, eu, pessoalmente, acho que se ele der um posicionamento, né, ou liberando, ou mesmo apoiando, indicando o voto no Petro, eu acho que isso ajudará muito na ampliação e no futuro, na futura governabilidade. Então, resumindo, pouca margem de ampliação, mas ela existe, a partir do eleitorado de base, como aconteceu em Israel. Formou uma frente lá que derrubou Netanyahu, fascista. Vai desde ultra-sionista até partido árabe palestino apoiando esse governo, né? O segundo aspecto, Zé, como você menciona, é a estratégia, o significado, a simbologia. Ganhar o Peru, ganhar o Chile, né? E vamos ganhar o Uruguai mais dia, menos dia, isso aí é positivo, sempre é positivo. Agora, a simbologia, o que significa a Colômbia no contexto geopolítico do Cone Sul, aí é uma vitória como quase se equipara à vitória que o Lula terá agora no Brasil. Então, esta vitória, dia 19 de junho, vai consolidar aquela onda que começou, onda rosa, mas pode virar uma onda vermelha com a vitória dele e a do Lula, que eu
eu acho que é inexorável a vitória do presidente Lula. Então, vamos viver, já estamos vivendo um período de maior número de países progressistas no Cone Sul, mais daquela que começou quando o Chaves ganhou em dezembro de 98. Né? Hoje nós temos mais países progressistas do que naquele passado. Depois veio, né, veio a onda de golpes, né? Começou com o Zelaya em 2009, né? Terminou com o Evo 2018. Em 9 anos eles deram 4 golpes. Aí teve o lavajatismo dos Estados Unidos. Agora nós estamos superando. Então, nós temos chamado de uma onda rosa, não é uma onda vermelha. Mas com a vitória do Petro, a simbologia que tem é estratégica e aí consolida também a vitória do Lula, dia 2 de outubro. Né? Perfeito, Legene. Aqui, dialogando com os nossos internautas, a Glay Lúcia, ela pergunta se é pela Colômbia ou a Bolívia que ameaçam a Venezuela. É principalmente pela Colômbia. Inclusive, o Biden declarou que a Colômbia é um aliado preferencial extra-OTAN e que tem um papel decisivo a jogar na luta contra o regime, segundo ele diz, ditatorial de Nicolás Maduro, naturalmente numa linguagem agressiva e que não corresponde à realidade por parte do imperialismo estadunidense. O professor Lázaro Camilo Recompensa Joseph tinha nos advertido aqui que são 9 as bases militares, ele cita 8. Ele cita Malambo, Cartagena, Apiai, Palanqueiro, Toleimada, Bahia, Málaga, Larândia e 3 esquinas. Ele diz, me falta uma. Então, falta ele citar a 9ª, mas a gente agradece a informação que ele nos dá. Eu trabalhava com o número de 7, o Legênio mencionou aí 4, mas, segundo o professor Lázaro, são 9. E aqui eu quero agradecer o comentário do Rodney Flores, nosso companheiro, que tem um belíssimo programa também na internet. Aliás, o Legênio ontem foi lá no Conexão, né? E ele diz assim, a vitória de Petro, de setores progressistas na Colômbia, seria uma vitória para a Latinoamérica com repercussões mundiais. Colômbia vai encabeçar, junto com o Brasil e a Argentina, a virada latino-americana. Ele vai exatamente no âmago da questão que eu tinha levantado, que o Legênio já respondeu, e eu concordo inteiramente que a vitória das forças progressistas na Colômbia será estratégica e ela, completada com a vitória do Lula aqui no Brasil em outubro, isso daí vai modificar qualitativamente o cenário político latino-americano. Eu pergunto se você teria ainda alguma observação, alguma questão a levantar sobre a Colômbia. Essa questão de 9 bases, 7 bases ou 4, é preciso caracterizar o seguinte: a Colômbia é o país ocupado pelos Estados Unidos. Às vezes, base militar mesmo, formal, com soldados estadunidenses e armamento estrangeiro, talvez não sejam exatamente 9, porque eles têm bases de combate às drogas. Estas bases tem soldado, tem policiais do FBI, né, etc. Então, não sei se todas têm as características de base, mas, de qualquer forma, eu reconheço a Colômbia como um país ocupado militarmente pelos Estados Unidos e sob sua total hegemonia, sob a sua total influência geopolítica mundial. Vamos em frente, Zé. Muito bem, então consideramos como vencida a pauta colombiana. É um tema que daqui até o dia 19 de junho nós vamos acompanhar em todos os programas da TV 247 ligados à temática internacional. E, claro, depois do dia 19, conforme sejam os resultados, esse assunto vai se transformar num assunto decisivo aqui para todos os analistas do cenário latino-americano. Bom, estamos com meia hora praticamente de programa, vamos passar agora a examinar o cenário concreto da batalha política e militar na Ucrânia e, em seguida, as repercussões geopolíticas no entorno europeu e estadunidense. Deixa eu compartilhar aqui um superchat do nosso amigo Cadu Lacerda. Recomendo o filme A Cordilheira de Santiago Mitre, como Darim. Mostra muito claramente a intervenção yankee na América Latina. Vale a pena ver. Obrigadíssimo, Cadu, sempre presente nos programas da TV 247. Ele já é um parceiro também no Bom Dia. Diariamente a gente tem a felicidade de dialogar aqui com as observações
as informações e análises do nosso companheiro Cadu Lacerda. Muitíssimo obrigado. Bom, então, eu dizia, a gente vai analisar agora o cenário na Ucrânia, onde está se dando o seguinte fato. Primeiramente, intensificou-se enormemente a ofensiva militar russa na região do Donbass, e as principais cidades estão caindo em poder do exército russo. Há aquela cidade de Severodonetsk, que está em disputa acirrada. Os russos entraram ali, ocuparam o centro da cidade. Consta que praticamente toda a cidade já está sob a ocupação do exército russo. Há certamente bastiões ainda de resistência ucraniana. Então, eu perguntaria o seguinte, Legione, o que falta para a Rússia ocupar em definitivo a região do Donbass e criar, assim, um cenário militar mais favorável para o governo russo ir de novo à mesa de negociações e tentar arrancar um acordo realista do presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, e assim avançar-se para um cessar-fogo ou até mesmo para um acordo de paz. É com você. Apesar do nome da cidade, Severodonetsk, hoje alertaram que Severo é norte, né? Norte Donetsk. Seria o norte de Donetsk. Essa é uma cidade de Lugansk, né? Não é de Donetsk, lá de cima da República Popular. Bom, Zé, do ponto de vista militar no terreno, Lugansk, com a tomada dessa cidade, fica 100% limpa do exército ucraniano. O sul, com a tomada de Mariupol, está inteirinho sob controle do exército russo. O Donetsk, que fica na parte de cima, está 70% já ocupada, restando 30% com pequenas presenças de resistência de neonazistas e do exército ucraniano. Aqui é preciso dizer, eu leio 10, 15 artigos por dia, e você também, Zé, nós somos madrugadores e leitores vorazes, né? Olha, a imprensa mundial não diz, mas acabou o exército ucraniano. Algumas fontes falam em 50 mil baixas. Eles perderam qualquer capacidade de resistência a uma força do porte do exército russo, que não é o Exército Vermelho, mas é herdeiro deste exército. Não dá para jogar fora esse passado glorioso do Exército Vermelho. Então, é uma questão de dias. E aí eu quero entrar na parte mais já de análise política, Zé, se me permite. Você viu que o Kissinger, do alto dos seus 99 anos, ele já veio semana passada e diz, olha, tem que preparar o espírito para perder território, para entregar Donbass inteirinho para a Rússia. Agora, eu não sei também o Sul, o que é que a Rússia quer com aquele Sul, se vai chegar, inclusive, em Odessa, né? A Ucrânia pode ser dividida em 3 pedaços. A Polônia pode tomar a Ucrânia do oeste, a Ucrânia ficar só com o miolo e todo o leste ficar sob controle russo ou reconhecer mundialmente as 2 novas repúblicas populares. O Biden, e você hoje de manhã comentou, você comentou longamente, é um artigo longo que ele escreveu, mas se pudesse resumir, Zé, os Estados Unidos estão preparando como reconhecer a derrota, né? Porque não dá mais para prolongar. Prolongar a guerra até dá. Eles já mandaram 70 bilhões de dólares entre ajuda que eles chamam de humanitária, mas isso é puro armamento. Agora, um armamento que vai para a Ucrânia, que não tem soldado para usar, um armamento que, às vezes, o soldado tem soldado para usar, mas ele não sabe usar, porque não tem treinamento. E você veja que o Biden, sem que lhe fosse cobrado, ele correu para anunciar que estes mísseis, porque agora eles mandam armas pesadas já, tanques, blindados e mísseis. Ele correu para dizer, olha, esses mísseis têm um alcance só de 30 quilômetros, é para usar só dentro da Ucrânia, né? Ele está com medo, evidentemente, de um míssil desse atingir 500 quilômetros, 300 quilômetros e chegar na capital Moscou. E aí a coisa ficaria um conflito mais aberto com os Estados Unidos, que, na verdade, é o que está acontecendo, né? Nós temos que dizer, é uma guerra dos Estados Unidos / OTAN contra a Rússia. Mas, para a gente não ficar falando isso, a gente fala guerra na Ucrânia, né? Mas é preciso que vocês entendam o que significa essa guerra, né?
não é uma guerra da Rússia contra a Ucrânia, né? Então, eu acho que é uma questão, não vou falar de dias ou semanas, mas é inexorável a vitória da Federação Russa, uma vitória geopolítica mundial que nos ajuda a consolidar essa perspectiva de um mundo multipolar. Então, esse é um primeiro comentário, mas depois, se tiver, essa questão da Europa dividida, tem muita coisa para dizer. Perfeito. Bom, é isso. Eu acho que você colocou bem a questão. Nós discutimos isso esta manhã no Bom Dia 247, porque o artigo do opinativo, né, do Biden no New York Times, ele tem alguns aspectos, né, que podem parecer paradoxais. Porque, primeiro, ontem, ele tinha anunciado que não iria enviar armamentos mais pesados para a Ucrânia, e o governo russo reagiu dizendo o seguinte: bom, isso é uma decisão racional, porque, de fato, colocar nas mãos do exército desesperado armas de longo alcance, isso pode ser fatal e pode gerar uma escalada do conflito e transformar um conflito que, do ponto de vista das ações no terreno militar estrito sensu, ainda está reduzido a um determinado território. Como a gente disse, o próprio governo russo ainda não declarou, nunca declarou guerra à Ucrânia, porque caracteriza o conflito de outra maneira. Mas hoje o Biden surpreendeu dizendo: não, nós vamos mandar arma pesada sim. Só que essa arma pesada ela tem um alcance limitado e ele explicita: nós não vamos colocar nas mãos do exército ucraniano armas que possam atingir a Rússia. Ao mesmo tempo, o Biden diz o seguinte: nós não queremos fazer uma escalada desta guerra apenas para prejudicar a Rússia. Mas, ao mesmo tempo, ele diz: mas o nosso objetivo com este fornecimento de armas é fazer com que a Ucrânia vença a Rússia e fazer com que a Ucrânia se capacite a não ceder territórios à Rússia, que é uma questão que ela tem que decidir. Ele diz: bom, eu não vou aqui determinar se a Ucrânia deve ou não deve ceder território. Nós não vamos aconselhar que ela ceda territórios. Parece que ele está respondendo ao Kissinger, sobre o qual a gente comentou aqui a semana passada. Então, o Biden coloca essas questões. Ao mesmo tempo, ele insiste em dizer, em capitalizar, que a ajuda militar já são quase 70 bilhões de dólares em ajuda militar. Claro que no meio dessa ajuda ele diz assistência para salvar vítimas, para resolver o problema dos refugiados, dos deslocados, mas são 70 bilhões que ele está tirando do Tesouro Americano e jogando numa guerra por procuração. Bom, então ele capitaliza isso como uma ação benemérita dos Estados Unidos, quando, na verdade, é uma intervenção de outra natureza que os Estados Unidos estão fazendo. E capitaliza também o fato de que a OTAN está se expandindo cada vez mais e reafirma o apoio ao ingresso na OTAN da Suécia e da Finlândia, que vamos ver como é que é a reunião de cúpula da OTAN, que será nos próximos dias em Madrid, vai enfrentar esse problema. Eu acho que tem muitos passos burocráticos a serem dados ainda. Mas, de fato, parece isto, que os Estados Unidos, diante dos avanços militares da Rússia, eles estão agora dizendo isso: bom, nós não queremos que se prolongue o conflito, que o conflito tenha uma nova escalada. Então, eu acho que é isso, é uma preparação para fazer uma transição e administrar a nova situação pós-derrota da Ucrânia, que eu também considero inevitável do ponto de vista militar. As posições que a Rússia adquiriu ali no leste e mais as que ela inevitavelmente alcançará vão dar uma vitória militarmente líquida, certa, à Rússia, e vai obrigar a Ucrânia a ir para a mesa de negociações com uma posição realista para que a sua capitulação não seja mais vergonhosa. Que esse perigo que você disse, Legene, existe, porque a Rússia nunca proclamou que queria ocupar a Ucrânia como um todo, ou impor um regime de ocupação na Ucrânia, ou derrubar o governo do Zelensky.
mas a Ucrânia vai perder essa parte leste do seu território. Acontece que os muito amigos poloneses, que já ocuparam faixas enormes do território ucraniano no passado, estão cobiçando o oeste da Ucrânia. Então, na verdade, daqui a pouco vai surgir um problema do lado de lá, né? Então, o Zelensky devia olhar para essa realidade e ver que é melhor para ele garantir a sobrevivência de suas posições como governante da Ucrânia seria apressar uma negociação com a Rússia. Quero aqui agradecer o Dudu Baracho. Salve, salve, essa dupla fantástica. O embargo ao petróleo prejudicará a Rússia ou prejudicará muito mais os clientes que precisam do produto? Dudu, nós vamos abordar essa questão das sanções daqui a pouquinho. Mas então eu já passo para você, Alexandre, se você quiser já entrar na discussão sobre as sanções e aproveita, responde aí a pergunta do nosso internauta Dudu. Diga lá. Então, se prevalecer na Ucrânia o que já prevaleceu na Moldávia e na Geórgia, aliados russos criaram dois países, na Geórgia, Ossétia do Sul, e na Moldávia, a Transnistria. Né? Se prevalecer isso, pode ser que aquele sul e o Donbas inteirinho vire Novorossiya, que é Nova Rússia. Não sabemos. Vamos ver aí, aguardar. A questão da Europa, a Europa está dividida, Zé. Eu li um artigo na The Economist esse final de semana, que é a revista que é o suprassumo do pensamento da burguesia financeira internacional. Ele fala genericamente que na Europa tem dois partidos, partidos entre aspas, partidos da paz e partidos da justiça. Partidos da paz no sentido assim, aqueles países e líderes que defendem uma solução negociada para o fim da guerra o mais rápido possível. Então ele chama de Partido da Paz. O que eles chamam de Partido da Justiça são aqueles líderes ainda mais capachos dos Estados Unidos que defendem uma punição exemplar à Rússia para que ela nunca mais faça o que ela fez na Ucrânia. Né? Este Partido da Justiça, essa turma está derrotada. Né? Quando começaram as sanções, o Putin falou assim: as sanções machucarão os sancionadores. Para minha surpresa, grata surpresa, no sábado, agora que passou, o ministro da Economia da Alemanha, só a terceira economia do mundo, reconhece que a economia alemã está sofrendo com as próprias sanções que ela está impondo a um país que lhe fornece energia. Né? Então, a grande discussão é essa. A Europa está dividida. A mídia não mostra essa divisão. E nós sabemos, nós, revolucionários, marxistas, leninistas, dialéticos, né, Zé? A gente sabe que né, que os sinais estão claros. Eu vou só ler para você, Zé, a manchete, duas manchetes do jornal Russia Today, em russo, mas aí eu peço ajuda para o Google traduzir, porque russo é uma língua que eu não falo. Veja só, Biden anuncia que os Estados Unidos enviarão à Ucrânia, o que você falou, sistemas mais avançados de foguete e munições, mas sem buscar uma guerra entre a OTAN e a Rússia. Olha a outra manchete. Luta da União Europeia por alternativa ao gás natural russo pode causar escassez de energia com os piores efeitos na Ásia. Então, vejam só as duas questões que estão exatamente em jogo, né? A sinalização de uma derrota próxima, ou seja, a volta das negociações, e o Zelensky só não faz isso porque não está autorizado, ele não tem autonomia nenhuma para declarar que vai voltar à mesa de negociação. Né? Já tem 60 dias, foi 29 de março em Istambul, a última conversa. Então, é uma perspectiva de dificuldade econômica para toda a Europa capacha dos Estados Unidos, para toda a reunião agora, anteontem, do Conselho Europeu, eles não impuseram sanções ao petróleo, foram brandas as sanções e autorizaram 4 países a não adotarem as sanções, Hungria à frente. Ou seja, é uma sanção pero no múltiplo. E o gás? O gás, zero de sanções. Né? Agora, fiquem tranquilos, o moço que fez a pergunta,
Só para você ter uma ideia, o papel da China em ajudar a Rússia. O Nord Stream 2 tinha a possibilidade de fornecer 50 bilhões de metros cúbicos. Foi suspenso, foi cancelado. A Rússia assinou com a China 500 bilhões ao ano de metros cúbicos, só 10 vezes mais do que o Nord Stream 2. É preciso dizer também que esses reservas da Rússia, você pode perguntar, mas meio trilhão de barril de metros cúbicos todo ano, não vai acabar o gás da Rússia? Não, 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 não. Fornecendo isso para a China, as reservas duram 89 anos, eu já calculei. É isso, Zé. A perspectiva é favorável às forças progressistas no mundo. Viu? Muito bem, Legiane. Aqui, ainda no tópico anterior, eu queria mostrar essa reação do Sergei Ryabkov, que é o vice-chanceler da Rússia, que dá uma resposta também ao artigo do Biden e a outras declarações dos maiorais aí da Casa Branca. Ele diz que os Estados Unidos pretendem fazer de tudo para infligir uma derrota estratégica à Rússia e protesta contra esse desenfreado fornecimento de armas dos países da OTAN, tendo à frente dos Estados Unidos, à Ucrânia, advertindo para os perigos que isto representa em termos da escalada do conflito. Então, é um contraponto que se faz a essa perspectiva aberta pelo discurso pelo artigo do Joe Biden. Sobre as sanções europeias, eu quero lembrar, você mencionou aí sábado uma declaração do ministro alemão da Economia. No próprio sábado, houve uma troca de telefonemas entre ninguém menos que o Olaf Scholz, chanceler da Alemanha, e Emmanuel Macron, presidente recentemente reeleito da França, com o presidente da Federação Russa, Vladimir Putin, onde ele disse: eu estou aberto para negociações, eu estou aberto para o cessar-fogo. Agora, a Ucrânia precisa evoluir nas suas posições dentro da realidade que o campo de batalha está revelando. E ambos os governantes europeus, apesar dessa posição, que você caracterizou muito bem, eles estão receosos, obviamente, dos efeitos políticos e econômicos e sociais das sanções e do prolongamento dessa situação para os seus próprios países. E, por isso, eles abrem um flanco. Realmente há um terreno de contradição entre diferentes países membros da União Europeia, que se reflete nesses vai-vens sobre o pacote de sanções. Ao mesmo tempo, a Rússia tem criado um monte de alternativas, principalmente com a China, mas não só com a China, com a Índia e vários outros países, abrindo novos mercados e criando novas situações para as suas transações financeiras com o rublo, e quando não é com o rublo, é com a moeda chinesa. E, portanto, naturalmente que as sanções criam dificuldades, mas o país tem conseguido contornar, digamos assim, essas situações. Então, é isso. Vamos continuar aguardando o desenrolar dos acontecimentos e na expectativa de que surja uma situação favorável a um acordo de paz. Diga, Legiane. Você fez o sinal? Ah, não, tudo bem? Vamos passar adiante? Bom, eu queria agora fazer uma viagem aqui para a nossa região das Américas, porque na próxima semana se realiza a chamada Cúpula das Américas. A gente já viu que os Estados Unidos começaram a fazer um discurso de que era a democracia contra as ditaduras, a democracia contra o autoritarismo, e não convidou países que são muito queridos do conjunto dos países latino-americanos e caribenhos e dos povos da região, Cuba, Venezuela e Nicarágua, países revolucionários, Cuba, socialista, Venezuela, um país socialista com as características próprias do bolivarianismo, e a Nicarágua enfrentando, naturalmente, as dificuldades da luta contra a pobreza, mas também a luta para dar continuidade a um sistema político e econômico social progressista. Agora, diante da reação muito grande de países latino-americanos contra essas restrições, parece que o Biden está querendo preparar uma espécie assim de, entre aspas, pacote de bondades, e dizendo o seguinte: eu vou apresentar na Cúpula das Américas
uma série de proposições de ordem econômica e comercial. Então, tudo indica que ele vai querer apresentar alguma coisa para ver se recupera o terreno perdido politicamente, tentando comprar aí algumas consciências, e, ao mesmo tempo, tentar recuperar o terreno perdido para a China, que se tornou o principal parceiro comercial dos países latino-americanos e tem um muito vantajoso convênio com os países da CELAC, aquele famoso Fórum China-CELAC, que é benéfico para a China e para os países da América Latina. E ele está anunciando também agora, o Biden, que vai tentar resolver o problema migratório, que até agora, salvo a retórica, nada mudou em relação ao governo do Donald Trump no que se refere também a esse tópico. Então, apenas essas informações para introduzir o tema da Cúpula das Américas, que é cada vez menos interamericana. É uma cúpula que, tudo indica, eles querem colocar a serviço dos interesses hegemônicos do imperialismo. É por isso que houve uma reunião da ALBA no último final de semana, na última sexta-feira, e o Satya Laurenti, que é o secretário-geral da ALBA, ele disse o seguinte: a nossa missão é lutar contra a hegemonia do imperialismo estadunidense, criar novos mecanismos de cooperação, um comércio baseado também na solidariedade e, portanto, ir criando alternativas até que a América Latina se transforme de novo politicamente, como a gente acabou de analisar, e abra as condições para que se promova de novo uma integração voltada para o desenvolvimento compartilhado. Então, essas informações iniciais, eu passo para você, Legênio, comentar rapidamente aí que o nosso tempo está avançando. A Cúpula das Américas em Los Angeles, sob o comando deste chefete da Casa Branca que pretende impor a hegemonia imperialista norte-americana ao mundo. Eu sempre falei que o presidente dos Estados Unidos tem dois papéis. Ele é presidente de um país e ele é chefe de um império, né? É um chefete, né? E também ele não manda nada, ele tem que seguir as ordens do complexo industrial militar. A gente sabe disso, né? Da burguesia estadunidense. Bom, essa cúpula é realizada a cada 4 anos. Essa aqui, me parece, posso estar enganado, é a 9ª cúpula, não é? Quantos países tem nas Américas, né? Ali em cima, no norte, tem só 3, né? México, Estados Unidos e Canadá. Aqui embaixo, no sul, são 12. Então, aí já são 15. Mas são 36 no total. Então, ali na região América Central e Caribenha, deve ter uns 20, 21, né? Que são países pequenos, né? Alguns são ilhas. Bom, nós não sabemos o quanto será esvaziada a cúpula. O Brasil não iria, mas já disseram que não vão pelo menos 5 dos grandes aí, pelo menos o México, né? O Brasil disse que não iria e veio uma pressão dos Estados Unidos e este aqui que nos desgoverna, o inominável, ele se dobrou à pressão dos Estados Unidos. Ele disse que vai. Não sei se vai e o Biden vai ter uma reunião bilateral com ele, que seria a primeira, né, que em 1 ano e meio de governo Biden ele teria tido, né? Ele terá tido. Vamos ver se isso se confirma. Eu acho que, independente da quantidade de países que boicotam, Zé, esta cúpula das Américas está fadada ao fracasso. Por quê? Porque são estertores de um império em decadência que ele tenta segurar aquilo que ele já não mais controla. Desses 36, 34 países, a China já tem contratos para as chamadas rotas da seda com 22 países. E o Brasil não assinou porque tem um governo anticomunista, tacanho e míope que não enxerga um metro na sua, né, que não sabe quanto o Brasil está perdendo por não assinar contratos de parceria ganha-ganha com a República Popular da China. Em janeiro, Lula vai reverter completamente essa situação. Então, nós estamos vivendo isso que eu chamo de fato, estertores. E os Estados Unidos serão derrotados nesta cúpula. Muito bem, Legênio. Eu estou de acordo pleno com o que você acabou de dizer e queria aproveitar esses 5 minutos finais para a gente atualizar informações políticas sobre o cenário no Oriente Médio, onde 2 tópicos, principalmente. Começaram a aparecer notícias de que o Likud, partido
que tinha sido derrotado, o partido do Benjamin Netanyahu, está fazendo articulação com demais forças da direita israelense, visando a derrubada deste governo, que está em funções que para nada é um governo progressista, é um governo de direita também, mas as contradições ali internas estão elevando o tom da disputa política e, enfim, começam essas movimentações. E a segunda questão, aí você ordena da melhor maneira para você, é a gente dar uma atualizada no panorama libanês, onde se realizaram recentemente, há coisa de 15 dias, foi no dia 15 de maio, eleições parlamentares, e é um país sempre nevrálgico ali no tabuleiro do Oriente Médio. Então, eu passo para você, rapidinho, analisar esses dois cenários. Bom, eu vou começar pelo segundo, que é prioritário, porque o Líbano é um país que integra o eixo da resistência. O que é este eixo da resistência? Irã, Iraque, Síria, Líbano e Hezbollah na luta contra o imperialismo estadunidense e contra o sionismo. Se o Líbano sai do eixo da resistência, mesmo o Líbano não sendo um país grande e a economia deles está quebrada por culpa dos Estados Unidos, é de uma simbologia muito grande. Então, as forças da resistência não podem perder o Líbano. O parlamento libanês ele é eleito pelo pior modelo que eu conheço em todo o mundo. Ele tem 120 cadeiras que são divididas em 17 religiões, em 17 confissões religiosas. Eu não conheço nenhum, não sei se você conhece, que a eleição é feita por cota religiosa, né? Isso torna o Líbano, ele diz que eles são um país laico, mas é estranho isso, né? O nosso partido, o Partido Comunista Libanês, não pode disputar, porque para disputar você tem que ser de uma das religiões. Bom, 61 deputados fazem maioria. A coligação, que antigamente chamava 8 de março, que tem Hezbollah, o Amal xiita, que tem o Marada e o Movimento Patriótico Livre do general Michel Aoun, cristão. Esta coligação 8 de março tinha 65 antes, governava o Líbano. Agora, parece que houve uma pulverização e eles não atingiram este número. No entanto, tem duas forças que se proclamam independentes que nós estamos, então, estudando, e é um debate que eu faço entre um grupo que eu participo de estratégico, onde o mais fraquinho lá sou eu, né? E o debate é assim, quem ganhou e quem perdeu? Nós ainda não podemos afirmar isso. Quando que saberemos isso? Bom, a primeira batalha nós vencemos. O presidente e o vice do parlamento nós elegemos. A grande batalha, a mãe de todas as batalhas, será será quem vai ser o primeiro-ministro indicado pelo general que possa, o Michel Aoun preside o Líbano. Quem ele indicará que vai passar no parlamento? Pelo acordo de Taif de 1990, que gerou a paz, o primeiro-ministro tem que ser sempre um sunita. Então, tem sunitas do eixo da resistência e tem sunitas, como os da família Hariri, por exemplo, que são todos pró-Estados Unidos e amigos de Israel. Vamos aguardar, Zé, ainda não dá para saber. A Arábia Saudita jogou bilhões de dólares e pode ter influenciado estes chamados independentes. Sobre o papel de Israel, eles vão tentar, evidentemente, influenciar para derrotar todos os países que expressam dentro de um campo geopolítico mundial progressista. Esse é o papel fadado que Israel tem no mundo hoje. Aproveito para me despedir, né? Você faz os fechos finais aí. Está fechado o seu microfone, Zé. Obrigado, Legiane. Aqui eu quero agradecer ao Roberto Silva, que está sempre insistindo aqui. Dedo no gostei, inscrição e compartilhar. Se puder, seja membro do 247 ou faça um Pix. São diferentes as maneiras. É só entrar no site, tem lá todas as indicações de como fazer o que o Roberto Silva está indicando. É o apoio indispensável ao nosso veículo de comunicação independente e progressista, do lado dos interesses do povo brasileiro e das lutas dos povos de todo o mundo pela sua autodeterminação
e pela paz mundial. Quero agradecer ao Legene pela companhia de sempre e agradecer a todos vocês pelo compartilhamento, deixando aqui o encontro marcado para amanhã e depois no Bom Dia 247, e no sábado estaremos juntos aqui às 15 horas no A Semana no Mundo, e sempre atentos aí ao desenrolar dos acontecimentos internacionais. Um abraço a todos e até a próxima. Tchau, pessoal. obrigado, um abraço. Tchau.